No coração do jantar festivo da família Silva, a luz suave das velas contrastava com o brilho ofuscante dos lustres acima. Carmen, a esposa silenciosa de Ricardo, que todos subestimavam em meio à presença dominadora da sogra Carolina, encontrou um áudio no seu celular. Uma gravação salva como arquivo antigo e inútil, mas cuja data estava desconfigurada. Quando o tocou, ouviu a voz rouca de Ricardo discutindo com alguém sobre um contrato antigo da empresa, mencionando uma cláusula secreta que poderia determinar seu futuro. O som do áudio ecoou estranhamente no cômodo silencioso, enquanto todos paravam para escutar. No instante seguinte, o carro preto de Carolina parou abruptamente na entrada principal da mansão. A atmosfera já carregada se tornou ainda mais opressiva quando ela entrou com ar soberbo e dominador, seus olhos percorrendo a mesa, em busca de culpados ou vítimas. Ao lado dela estava Victor, o advogado confiável que sempre parecia estar ao serviço dos interesses da família Silva, mas cuja lealdade era agora um ponto questionável. Enquanto Carmen guardava cautelosamente seu celular e o áudio, ela notou uma mudança súbita nos olhares. Aquele arquivo não deveria existir, como se tivesse caído do nada, em meio a uma noite tão perfeita, mas ao mesmo tempo tão perversa. Era um documento poderoso, capaz de reescrever o destino da empresa. E todos sabiam que ela agora era possivelmente a única pessoa com acesso direto à informação que poderia provocar desastre. Quando Carmen se levantou para buscar algo no cofre da sala, Carolina agarrou seu braço com um sorriso frio. "É onde você está indo tão discretamente?" perguntou ela em tom debochado. Victor, sempre leal, tentou apaziguar a situação, mas Carmen sabia que ele estava sendo cuidadosamente calculista. Nos dias seguintes, o rumor da gravação começou a se espalhar. A cláusula em questão era um segredo de família, mencionada apenas nas conversas mais reservadas e nunca documentado oficialmente. Era uma garantia misteriosa, que só agora começava a tomar forma real. Carmen, sempre subestimada pela família, mas respeitada pelo marido falecido, começou sua própria investigação discreta. Ela sabia que não tinha mais tempo para ser vista apenas como a esposa fraca e dócil. A cada passo que dava em direção à verdade oculta, notava uma tensão crescente entre os membros da família. Ela encontrou o contrato antigo enterrado na parte menos acessível do cofre de Ricardo. Um documento com uma cláusula escrita à mão por ele mesmo. Quando abriu-o sob o olhar vigilante dos outros, todos tentaram interromper a leitura. Mas ela foi implacável. No meio da discussão, Victor entrou em cena novamente, parecendo desesperado para manter Carmen longe do documento crucial. A reação de Carolina ao ver seu jogo ameaçado foi notável, um olhar fulminante que revelava mais do que palavras poderiam expressar. Mas Carmen estava ciente de algo crucial. A gravação, o contrato com a cláusula, tudo isso era resultado direto de uma discussão que Ricardo tivera antes de sua morte. Ela percebeu então a verdade. Ela não só tinha as provas, mas também era quem controlava elas. No dia do confronto final, Carmen apareceu na reunião familiar, com um sorriso tranquilo, o contrato em mãos. Ela revelou que todos tinham estado tão ocupados, procurando em outras direções, que ninguém notara a simples verdade. Ela era a única pessoa com acesso ao documento desde a morte de Ricardo. Com esta confirmação, Carmen assumiu seu lugar como dona do poder desejado por todos e exibiu uma calma inabalável. Ela não estava apenas mostrando o contrato. Estava provando que havia sempre sido a guardiã da verdade oculta. Apesar de ser tratada como fraca pela família, o final triunfal veio quando ela leu em voz alta as palavras escritas por Ricardo. Para Carmen, com amor e confiança. A reação dos presentes foi uma mistura de espanto e respeito. Ela estava mostrando que a verdade era sempre mais poderosa do que o medo ou a desconfiança. A noite terminou com os membros da família,
Reconhecendo Carmen como algo muito maior do que apenas a esposa silenciosa, eles finalmente aceitaram a realidade. Não havia mais segredos. Quem sobrava era a pessoa menos suspeita de todos. Antes de qualquer explicação, a esposa que todos subestimavam ficou parado diante de um contrato com uma cláusula escrita à mão. A sala tinha luzes de festa bonitas demais para uma noite tão podre. Ninguém sabia se olhava para a prova ou para a sogra que controlava a família pelo medo. Foi nesse silêncio que uma frase atravessou a mesa. Você não está com medo da verdade, está com medo de quem gravou. O advogado da família, que parecia leal demais, parecia culpado porque conhecia detalhes demais. Ele repetiu a mesma versão 3 vezes, sempre desviando os olhos quando alguém citava um contrato com uma cláusula escrita à mão, mas o detalhe estranho era outro. A pessoa humilhada era dona do documento, que todos estavam tentando roubar. Isso mudava completamente o motivo do escândalo. A primeira mentira nasceu em empresa da família. Uma pessoa entrou atrasada, outra escondeu o celular. A esposa que todos subestimavam percebeu que todos tinham combinado a mesma expressão de surpresa. Só que ninguém combinou o que fazer quando a prova fosse colocada em público. Quando um carro preto para na porta, o clima deixou de ser vergonha e virou ameaça. A sogra que controlava a família pelo medo tentou encerrar a conversa, mas cada tentativa de silêncio fazia a família escutar melhor. A prova não apontava só para uma traição, apontava para uma decisão antiga, calculada e assinada antes de todos fingirem inocência. A virada começou pequena, quase invisível. Uma data errada, uma dobra no papel, uma pausa no áudio ou uma chave fora do chaveiro. A esposa que todos subestimavam juntou esses detalhes sem levantar a voz, porque sabia que quem gritasse primeiro pareceria culpado. No meio da discussão, o advogado da família, que parecia leal demais, recebeu a culpa que todos queriam entregar a alguém. Era conveniente demais. Enquanto a família atacava a pessoa errada, a sogra que controlava a família pelo medo ficou perto da porta, pronto para sair, antes que um contrato com uma cláusula escrita à mão revelasse a parte que faltava. O momento mais cruel foi entender que a humilhação tinha plateia. Não era apenas uma briga de família. Era uma cena montada para destruir reputações. Mas a esposa que todos subestimavam deixou a armadilha avançar, porque precisava que todos falassem antes de mostrar a última prova. Quando a verdade finalmente mudou de lado, ninguém pediu desculpas. Pedir desculpas seria admitir que a condenação tinha sido combinada. Por isso, o fechamento veio frio, quase elegante. Retorno triunfal. Enquanto a pessoa que parecia fraca saiu da sala com a única coisa que ainda importava, a verdade inteira, no final, as máscaras sempre caem e a realidade surge de forma destruidora. Qual é o seu veredito sobre o desfecho dessa situação? Quero muito saber, então deixe seu comentário. Se você quer acompanhar mais dramas intensos, mistérios intrigantes e relatos chocantes como este, inscreva-se no canal agora mesmo, ative o sininho e deixe o seu gostei.